e gostaria de trazer vocês para perto de mim para juntos fazermos essa prece. É uma prece do livrinho de orações de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Ele fala assim: lutas íntimas. Peço sempre aos bons espíritos que me auxiliem com as minhas lutas. Todos precisamos das dificuldades para crescer. Não devemos orar para que não tenhamos problema, mas para que eles não nos embaraçem. A luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece. São essas lutas íntimas ditas nessa prece que a gente precisa estar atento. E é com elas que eu gostaria de começar nosso pensamento e nossa reflexão, não somente a partir da prece, mas a partir também desse momento ímpar, né? De estamos conectados nessa necessidade de entender, de compreender como orar e para que orar. Então, que a gente possa se envolver nessa gama de luz que as orações nos possibilitam para a gente se conectar no Evangelho de hoje. O Evangelho foi escolhido do capítulo 13, no item 19. Capítulo 13 fala que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita, o que faz vossa mão direita. O item 19, especificamente, é aquele: benefícios pagos com a ingratidão. E aí vem um questionamento no item 19. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem, com temor de encontrar pessoas ingratas? No Evangelho nos orienta da seguinte maneira: tais pessoas são mais egoístas do que caritosas, pois fazer o bem esperando o reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidece pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. Queridos irmãos, a gente começa a refletir sobre nossas ações, sobre o ato de doar, de dar, sem esperar nada em troca. E a gente, como ser humano, acredito que a gente fica, em alguns momentos, tão aflitos com alguma coisa que não nos complementa, porque não basta fazermos o bem, mas devemos querer ajudar sempre, mesmo aqueles que não nos reconhecem como pessoas que doam. Não há necessidade disso. Nem a vaidade, nem o orgulho, neste caso, caberia para nós. Nem o julgamento daqueles que considera que doamos pouco e poderíamos doar mais. Mas o que o seu coração te encaminha para essa doação? Lembra da prece inicial, lutas íntimas. É com isso que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. A luta íntima da nossa oração, a luta íntima da doação, dessa generosidade. No Evangelho, continua a explicação. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos
com a ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. E é nessa necessidade de fazer o bem, de buscar, não seria a ação, mas de buscar uma satisfação no nosso íntimo, de fazer com que o outro se sinta bem, como se fôssemos nós mesmos. A empatia pelo outro, a necessidade de ver o outro bem. E às vezes a gente se sacrifica, às vezes a gente faz algo até além do que de repente podemos fazer naquele momento. Mas quando percebemos que o outro ficou satisfeito, conseguiu soltar um sorriso, a nossa satisfação é imensa, mesmo que o outro nem nos veja de linha de frente. E aí a gente persevera no bem, se acreditarmos que é a Deus que nós fazemos. E ele continua: como podeis saber se esse benefício, esquecido no momento, não trará mais tarde bons frutos? Ficais certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, verdes apenas o presente. Trabalhai para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando os espíritos se livrar do seu envoltório carnal, ele se lembrará, e esse será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo muitas vezes aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Quanta prova, meus queridos irmãos, é dado todo dia para nós. Quanta forma de sermos testados, se vale a pena continuar fazendo bem. Recebemos diariamente essas lições. Temos a necessidade de ouvir o nosso coração e perceber que tudo que nós fazemos é para o bem maior do outro, de nós e, principalmente, atendendo à vontade divina. Como é difícil perceber isso e andar em silêncio nas nossas ações. São tantas pessoas que nos apontam no que devemos fazer, como devemos fazer, e quando não fazemos, como nos cobram. Mas faça o seu máximo. Eu tento fazer o meu máximo. Talvez seja pouco para muitos, mas é esse sacrifício que só eu e Deus sabe o quanto é difícil, que eu consigo receber a graça divina. E ele continua nos ensinando: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Veja que passagem belíssima do Evangelho, quando nos alerta para o que nos acontece. Pessoas que com certeza já devem ter influenciado nas nossas vidas anteriores, nos ajudado por demais, e agora temos a oportunidade de ajudá-los. Pode ser alguém da família, pode ser alguém
amigo, pode ser um vizinho, pode ser até uma pessoa considerada invisível e que está próximo da gente. E a gente começa a enxergá-los e a entendê-los. E por mais que soframos com as dificuldades para atender esse nosso irmão, estamos fazendo bem. O que não podemos admitir, o que não podemos deixar cair nessa cilada é de deixar de fazer o bem. É essa recomendação do Evangelho de hoje. Tentar fazer o máximo o que nós podemos pelo outro. Independente da gratidão ou ingratidão do outro, que possamos continuar fazendo bem, que possamos unir essa corrente de oração, de ação, contribuindo com a Casa do Prozebem, com outras instituições, com ações individuais, mas que o fazer o bem seja a tônica do nosso cotidiano. Hoje, eu fiz bem a quem? Hoje, eu consegui parar para ouvir quem? Hoje, eu consegui acolher quem? Que todo dia possamos fazer essa reflexão e nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Cristo, que nos ensina através desse Evangelho que o nosso foco maior não é a gratidão dos nossos irmãos, mas é a gratidão eterna de Deus, que nos responde com uma vida abençoada, com tanta misericórdia e perdão para todos os nossos defeitos. E assim a gente consegue subir um pouquinho mais no degrau da evolução moral, fazendo o bem, colhendo o bem. Somente o bem que nos importa, somente o amor que nos envolve. E que a gente possa perceber toda essa vontade crística em nós. E para isso, eu convido a fazer mais uma prece, entregando a Deus Pai todas as nossas situações conflituosas, todos os nossos pensamentos de decepção, para que eles sejam renovados e que venham para o nosso coração, para a nossa mente, apenas pensamentos e sentimentos mais puros. Que todas as situações de conflito sejam minimizadas, para que a gente possa entender que essas situações é para o nosso crescimento. Pedimos, ó Pai, também por todos os nossos irmãos que ainda estão nos leitos de hospital, seja pela doença da Covid, seja por outras doenças, por todos os irmãos que sofrem em silêncio e que não têm acompanhamento de um irmão próximo fisicamente, que receba o abraço fraterno de todos nós. Se sintam, meus irmãos, acolhidos no braço de Jesus. E sintam que a benevolência do amor divino nos acolhe neste momento. E que a graça do Pai seja sempre atendida através das nossas ações de bondade. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Queridos irmãos, até um próximo momento, com a permissão divina. Um abraço, luz e paz.